Gente, muito boa tarde. É um prazer receber vocês aqui hoje para esse nosso webinar. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês. Eu tenho a honra de estar aqui comigo com as duas mentoras e elaboradoras, organizadoras da nossa pesquisa aí. Então, está aqui comigo a Tânia e a Camila, da Bear International, que foi a pesquisa que levou à frente, que foi a empresa que levou à frente essa pesquisa para a gente. Então, para que vocês a conheçam aí. Eu vou passar a palavra já já para que elas possam usar desse tempo aí para contar para a gente todos os findings, todas as conclusões dessa nossa pesquisa. Originalmente, contar um pouco para vocês, essa era uma pesquisa que a gente tinha muita curiosidade de saber ex-empreendedores da venda direta, onde estavam hoje, para onde tinham ido, quem são eles, uma identificação do que eles pensam, né, e entender um pouco, assim, tem ido para mercados digitalizados, tem ido trabalhar com afiliados, aonde estão essas pessoas que eram trabalhadores, né, e empreendedores da venda direta e qual o destino deles. Então, esse foi um dos grandes públicos entrevistados, e o outro público entrevistado, e aí a gente fez uma parceria com o Sebrae para isso, para entender assim, pessoas que querem empreender, mas que ainda não se decidiram por qual business vão fazer, o que levaria para essas pessoas entrarem, conhecerem melhor, entenderem melhor da venda direta e eventualmente se dedicarem e trabalharem com venda direta aí. Então, esses foram os dois grandes públicos entrevistados, ex-empreendedores e futuros empreendedores que querem empreender, mas que ainda não sabem bem qual será o seu ramo de atuação, né? Então, nós conversamos com esses dois grandes públicos e chegamos aí a conclusões super interessantes que a Tânia e a Camila vão trazer aqui para a gente. Duas coisas importantes primeiro, a gente quer conhecer melhor você, quer saber melhor quem é você, então fiquem super à vontade para interagir com a gente no chat. A gente vai abrir para perguntas e respostas. Se você quiser, de alguma forma, se apresentar, dizer o que você faz, se você é executivo da venda direta, se você é empreendedor da venda direta, todos são super bem-vindos aqui e a gente quer conhecer vocês melhor. Tá bom? Então fiquem à vontade para interagir aí com a gente no chat, mandar perguntas, que assim que elas terminarem a apresentação, que é prevista para demorar por volta de 30, 40 minutos, a gente abre aí e responde as perguntas de vocês. Tá bom? Outra coisa super importante, a gente sabe que nem todo mundo tem disponibilidade de entrar, algumas pessoas entram e saem e tal. Para que a apresentação faça sentido, seria bastante importante assisti-la do começo ao fim, mas fiquem à vontade se for necessário, porque essa apresentação vai ficar lá no site da BVD, nas mídias da BVD, disponível para que vocês assistam em outras horas, ou para que vocês possam também indicar para outras pessoas, para que assistam também. Nossa intenção é divulgar o máximo possível esses resultados aqui. Tá bom? Dito tudo isso, sejam muito bem-vindos. Camila, Tânia, passo a palavra para vocês. Fiquem super à vontade aí. Usem o tempo para mostrar as conclusões desse estudo brilhante aí. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou compartilhando a minha tela. Não sei se vocês estão vendo em modo de apresentação. Me avisem se estiver tudo certo com a visualização. Estão vendo? Tá, tudo certo. Estamos Perfeito. vendo. Então, tá bom. Obrigada pela introdução. Adriana, como a Adriana colocou, nós somos da Better International, então nós vamos apresentar para vocês hoje o resultado da pesquisa SET competitivo, onde a gente divide aí entre dois públicos, falando sobre a questão do empreendedorismo, público em potencial, e quem de fato já atuou com a venda direta. Então, antes de começar falando aqui sobre números, os dados e tudo mais que nos trazem aqui hoje, apresentar para vocês quem somos nós, o porquê da escolha da BER. Então, de novo, eu sou a Camila, sou gerente de operações do nosso escritório do Brasil. A Vera International é uma empresa de pesquisa de experiência do cliente, então nós trabalhamos aí com diversos tipos de pesquisa, pesquisa de satisfação, cliente oculto, auditoria, no que vocês possam imaginar que tem ali uma correlação cliente, marca, colaborador, marca, a gente consegue atuar. Por pura curiosidade para vocês, o nome Bear vem aqui dessa família simpática, que é o sobrenome, é uma empresa familiar de origem americana, tem mais de 37 anos aí de história e hoje a gente está com mais de 13 escritórios, está aqui esse resultado é de outubro, mas a gente tem um escritório novo aí em Dubai,
Então, aqui no Brasil, a gente cuida de todo o nosso território nacional, mas a gente tem escritório na Índia, China, Europa, para cobrir de fato aí todo o globo. Falando aqui sobre o objetivo da pesquisa, nós temos como principal ponto aí a visão dos empreendedores sobre a venda direta, então quais são os fatores que levariam a aderir ou não, quais são as oportunidades que tem nesse setor, como a Adriana falou, que seria aí um concorrente desse processo de venda direta, enfim, o que levaria ali a saída, o que levaria a uma reentrada, e também quem não está aí à venda direta tradicional, o que o incentivaria a começar esse empreendimento. Falando nos grandes números que a gente tem, nós recebemos aí na nossa pesquisa quase 2.000 respostas, então, como a Adri falou para a gente, foram divididos em dois públicos, então, quando a gente fala de empreendedor potencial, é aquela pessoa que está buscando, de fato, começar um empreendimento, está ali se preparando para tal, ou, de fato, já está iniciando ali o processo, foi ali um público de 336 respondentes, e ex-empreendedores da venda direta foi um público maior, de 406 pessoas. Então, aqui a gente traz para vocês uma análise do mercado também, qual era o nosso público dentro da questão de gênero. Então, quase 70% dos nossos respondentes foram ali mulheres, que aí destacou-se a predominância, perdão, desse gênero no nosso público. E a gente traz aqui para vocês também um dado do Sebrae, com base também nos dados do IBGE. Então, a gente tem mais de 10 milhões de mulheres donas do seu próprio empreendimento, que corresponde aí a 34% do Brasil em 2022. Então, a gente trouxe essa correlação para vocês entenderem que é um público que cresce no empreendedorismo, que as mulheres estão cada vez mais empreendendo, e também é o maior público que a gente tem aqui. Falando do empreendedorismo como um todo no Brasil, a gente entende também que, diante do nosso cenário econômico, a gente tem aí essa questão da evolução, mas tem sido uma opção para brasileiros, uma alternativa para a questão da instabilidade, buscar melhorias de rendas, realizações pessoais. Então, é algo que tem, sim, sido aí como uma oportunidade para uma parte da população. Também tem a questão da resiliência, a criatividade, então a gente vê cada vez mais aí negócios e oportunidades surgiram. Tem aí os programas de apoio, com a questão do Sebrae, que também a gente discutiu, que representam aí um papel fundamental para esse desenvolvimento de novos empreendedores. Falando aqui da nossa amostra, então a primeira pergunta ali era dividida se a pessoa já trabalhou ou não com venda direta, se ela trabalha atualmente. Então, a maior parcela de quem a gente conversou, como a gente viu, já foi vendedor no passado. Temos aí um percentual de 45% que ainda não teve contato com esse tipo de atividade. Então, a gente vai começar falando desse público, que é o ex-empreendedor da venda direta. Então, aqui nós falamos com essas 406 pessoas, e o primeiro ponto é: por que você saiu da venda direta? Conta pra gente o que te levou a sair dessa atividade. Então, em primeiro lugar, a gente tem a questão da outra oportunidade financeira mais atrativa. Então, 16% desse público deixou a venda direta por esse motivo. A gente tem ali ganhos não atrativos em segundo lugar, a questão da instabilidade em terceiro. Então, a gente vê aqui que o top 3 está muito relacionado à questão financeira, à questão monetária de fato. Então, ali a gente também tem falta de tempo, clientes não se interessavam, mas de fato a representatividade percentual foi menor. E aí, para esse público que achou outra oportunidade financeira mais atrativa, nós questionamos qual era essa atividade. Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, o trabalho estável, digamos assim, o CLT. Segundo lugar, uma outra atividade informal. Terceiro, a gente tem ali um público que, de fato, começou a empreender para ele mesmo, teve um empreendimento próprio. Apareceu aqui para a gente, em quarta opção, serviço público, ali um concurso. E tem um outro público que foi ali avaliar possibilidades diversas. Então, desse público que saiu por achar outra oportunidade financeira mais atrativa, a maior parte aqui se concentra no CLT. Nós questionamos por quanto tempo essa pessoa empreendeu na venda direta, então a gente tem aqui uma concentração, mais da metade aí, em até 3 anos, é um público que fica de 1 a 3 anos. E nós também questionamos quanto tempo essa pessoa deixou de empreender na venda direta. Então, também a gente tem uma concentração aqui com mais de 50% em até 3 anos. O que nos chama atenção é o período que a gente estava vivendo ali nesse momento.
Então, a gente está falando aí de pessoas que deixaram de empreender ali perto da pandemia, no meio da pandemia. Então, a concentração está ali até 3 anos também. Então, nós questionamos se essa pessoa que saiu da venda direta, ela iniciou outra atividade de fonte de renda. Então, aqui em primeiro lugar, a gente tem o CLT como a principal atividade aí de mudança da venda direta, como a gente já tinha visto ali nas pessoas que deixaram por encontrar uma outra possibilidade. Essa pergunta aqui é no geral, independente do que o motivou. Segundo lugar, a gente tem aqui a prestação de serviços com 23%. Tem uma parcela que nos chama a atenção que deixou a venda direta, mas não iniciou outra atividade. Então, a gente estava até discutindo ali culturalmente as questões de benefícios do governo que são oferecidos outros. Hoje, a gente não conseguiu fazer uma correlação direta com isso, então nós não tínhamos uma pergunta sobre esse tema, mas é o que a gente consegue imaginar aí pelos momentos em que a gente viu ali de timing e tudo mais. 15% as pessoas começaram a ir em outras atividades que não estavam correlacionadas aqui como opção. 6% foi como a venda como afiliado, 4% em venda das plataformas, 3% em vendas de diversos canais, assim como motorista de app e entregador. Então, aqui a gente chama atenção para vocês que, de fato, o CLT é o principal atrativo quando a gente fala ali de uma saída da venda direta, mas também, como a Adriana colocou para a gente, havia um interesse em entender como estava a correlação com a concorrência, com atividades online, enfim, e a gente vê com uma menor representatividade de fato. O que eu trago aqui para vocês também até mesmo uma questão falando ali sobre o momento em que a gente viveu, 20% dessas pessoas, elas combinaram duas ou mais atividades. Então, eu comecei uma venda como afiliado e também fui motorista de app, eu fui entregador e fui ali fazer uma prestação de serviço. Então, 20% da nossa amostra não ficou com uma única fonte de renda. Falando em benefícios, nós questionamos, ok, você foi para o emprego CLT, você foi para abrir o seu próprio negócio, concursado, enfim, qual o benefício que você tinha na venda direta que você não encontra na sua atividade atual, seja ela qual for. Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, a flexibilidade de tempo, com quase metade da população dizendo isso para gente, autonomia de trabalho ali em segundo lugar. Em terceiro, reconhecimento. Aqui a gente entende que quando a gente está falando de uma mudança para o CLT, até tem algumas questões, mas aqui a gente está falando diretamente do que acontece na venda direta. Então, são viagens, bônus, premiações e tudo mais. Em quarto lugar, ali muito próximo, estatisticamente praticamente empatado com o anterior, são produtos com desconto, seguido ali do relacionamento com novas pessoas, atualizações com os treinamentos fornecidos, identificação com produtos marca e, por último, ali alguns outros motivos, mas a gente destaca aqui para vocês os três principais: questão da flexibilidade de tempo. Então, algo que a gente discutia também na nossa primeira conversa, quando vimos esses números, era como as atividades anteriores que eu apresentei aqui para vocês têm essa questão de tempo flexível, mas diferentemente da venda direta, a gente entende que há um esforço maior para conseguir uma renda na questão de tempo. Então, não é tão flexível como a venda direta. Então, a gente tem um motorista que tem ali as suas horas para conseguir uma meta, o entregador, a venda nas plataformas também tem uma dedicação para atingir o público. Então, ainda assim, a flexibilidade é o que mais atrai na venda direta de quem ali deixou. Trazendo aqui para vocês, nós separamos esse resultado de acordo com os benefícios com cada uma das atividades que foram ali correlacionadas. Então, CLT, venda como afiliado, vendas em diversos canais, motorista de app, a prestação de serviço, o entregador ou alguma outra atividade que tinha se iniciado. Então, quando a gente separa por atividade, a gente vê também que a questão da flexibilidade ela surge para a maioria deles, com exceção da venda em diversos canais. Então, para a venda em diversos canais, o que pega realmente é a autonomia de trabalho, que é o benefício que mais chamava atenção. Mas quanto aos demais, a gente tem ali a flexibilidade aparecendo com bastante força. A autonomia também aparece bastante aí nos outros tipos de atividades. Então, quando a gente fala de CLT 38%, a gente fala aqui do entregador em 55%, e ali a gente também tem a questão dos produtos com desconto, aparecendo aqui na venda como afiliado com 40%, na prestação de serviço com 25%, entregador 36%. Então,
Flexibilidade, em primeiro lugar, a gente tem aqui. A autonomia está ali aparecendo em segundo, e a gente tem a questão do reconhecimento dos produtos com desconto, dividindo ali a terceira posição a depender da atividade. Falamos também com esse público sobre qual benefício da atividade atual ele não encontra na venda direta. Então, fizemos o oposto. Então, você conseguiu aí uma reposição no mercado formal, no CLT, você optou por ser motorista de aplicativo, foi para uma venda de uma plataforma. O que você encontra nessa sua atividade que faltava para você na venda direta? Então, em primeiro lugar, está correlacionado com o que a gente falou para vocês lá no comecinho. Então, são os ganhos fixos, o que ali traz esse público para um principal benefício. Então, mais da metade da amostra nos trouxe que ganho fixo era ali o principal ponto de correlação de não ter na atividade de venda direta. Em segundo lugar, a gente tem a questão dos benefícios secundários, então a gente viu ali anteriormente que aparecia o reconhecimento e tudo mais, mas esse público também reconhece que a atividade que eles exercem hoje oferecem esses benefícios secundários de um outro modo, então seja incentivo ou vales, como a gente tem ali para o CLT. Terceiro lugar, algo que está aí também praticamente estatisticamente empatado com o anterior, que é o baixo ou nenhum investimento. Então a gente vê ali como venda nas plataformas e tudo mais, a questão de não ter um investimento, só um cadastro, então acontece isso também, aliás, como afiliado. E por último, aqui a questão da prospecção, não ter que prospectar e vender, ali aparece com 26%. Então, nós questionamos para esse público o que faria pensar em voltar a ser um empreendedor de venda direta. Então, a gente tem aqui disparadamente maiores ganhos financeiros, então a gente trouxe até aqui verbatinhos diferentes, falou-se em lucro, maiores ganhos, maior comissão, mas tudo se resulta ali na questão dos ganhos que a gente viu anteriormente. Então, o que faria esse público retornar? Que eu trago para vocês aqui, que é a principal seleção aqui, o principal ponto é que a porta não está fechada. Esse público até retornaria, mas por algum outro motivo. A gente tem ali 11% só que não voltaria. Voltariam por produto, renda extra, não sabe se voltariam, estão ali em dúvida, um investimento, preço. Então, tem alguns pontos aqui que fazem esse público voltar. Então, a gente trouxe também algumas falas aqui desse público quando se fala em lucro. Um respondente do sexo masculino aqui, de 23 a 45 anos, da classe D, nos disse que buscaria ali a volta se tivesse ganhos altos e constantes. Respondente B, também homem, da classe C, de 25 a 35. Quando a gente fala em produtos, questiona que os produtos serem mais atrativos, com uma possibilidade de retorno. Aqui a gente também traz a questão com 6% da renda extra, e o respondente C, também um homem de 46 a 55 anos da classe D, colocou aqui para a gente de ter uma segunda renda. Então, ele tem uma atividade hoje, ele pensaria no retorno como um complemento, uma segunda fonte de renda. E reforçando o que eu já tinha ali apontado para vocês, vamos olhar ali o copo cheio, é que apenas um a cada 10 empreendedores, ex-empreendedores aí que a gente conversou, não voltaria. Então, 9 a cada 10 voltaria a fazer aí a venda direta, atuar como a venda direta, o que é super positivo. Mesmo com saída, a gente tem ali pessoas, tinha 30% da amostra que já tinha saído há mais de 5 anos, não tem as portas fechadas para essa atividade. Então, a gente chama atenção para vocês que é um dado positivo. Ninguém saiu com uma amargura tão grande que não pudesse voltar, justamente esses ajustes. Então, tem a questão do ganho, alguns outros aí podem ser explorados como argumentos. Então, a gente tem aqui, para quem colocou ali para gente que não sairia para venda direta, não voltaria, perdão, para venda direta, a gente tem aqui um percentual que não se adaptou à atividade, tem atraso nos pagamentos de clientes que ali acaba prejudicando, outra atividade de uma outra atividade, perdão, financeiramente mais atrativa, a instabilidade de renda aparece aqui, ganho prometido não ali existia na prática, alto investimento, ganhos não atrativos, clientes não se interessavam ali pelo produto, falta de tempo, até um receio de perder dinheiro. Então a gente trouxe aqui daqueles 11% que não voltaria o motivo. A maior parte não se adaptou ali, tem a questão financeira aparecendo também. A gente traz aqui para vocês sobre a questão do ambiente digital. Então, a gente já falando da questão do digital cada vez mais forte, a gente viu plataformas, afiliados cada vez aparecendo ali mais nos números.
e como essa amostra se comportava quando ela teve a oportunidade de trabalhar com a venda direta. Então, a gente está falando ali de mais de 50% que saiu até 3 anos e ainda assim a maior parte não teve, 51%, a oportunidade de vender, de trabalhar com venda direta no ambiente digital. Então, a gente tem um público que saiu recente e ainda assim não conseguiu entender ou talvez acessar o ambiente digital dessa atividade. Então, tem aí essa oportunidade para atrair esse público. A gente trouxe aqui também a preferência pela atividade atual, então, 7 em cada 10 ex-empreendedores, eles preferem a atividade atual que eles exercem hoje. E aí a gente tem aqui por quê. Então, esses 70% representam para a gente ali a estabilidade, os benefícios, que são os pontos mais citados que eles têm hoje, mas ainda assim tem 31% que tem uma outra atividade, saiu da venda direta e ainda assim prefere a venda direta em detrimento ao que ele tem hoje. Então, ele coloca aqui a questão de ter ganhos maiores na venda direta do que ele tem hoje, e aí ele faz esse comparativo com a renda atual. Então, o público perde ganhos maiores, mas ele entende que ali uma parcela da população, 1/3 da nossa amostra, entende que ainda assim era maior ou melhor do que ele tinha anteriormente na venda direta. Falando aqui, fechando esse tema de ex-empreendedores, a gente tem aqui a questão do retorno. Então, a gente entende que mesmo deixando a venda direta, esse público retornaria para a atividade, a gente viu 90% aí, puxado em maioria, pelas condições de ganhos mais atrativos. Então, a gente falou muito sobre ganhos, sobre finanças, e é o que de fato traria esse público de volta para essa atividade. Então, a gente também tem algo aqui que chamou a atenção: 2 em cada 10 ex-empreendedores não iniciaram outra atividade, então a gente viu ali que era 17%. Não começou algo depois que deixou a venda direta. E a gente também traz aqui para vocês as comunicações de benefícios. Então, a nossa recomendação é que as empresas de venda direta possam explorar melhor os benefícios que não são encontrados em outras atividades. A gente viu a flexibilidade de tempo, autonomia, reconhecimento, mas é importante deixar claro para vocês de novo, e perdão se eu sou repetitiva nesse ponto, mas é que os números nos levam a isso. Não é o principal ali ofensor que tirou o público, mas de fato é algo que as pessoas entendem como não tendo nas atividades atuais. Falando agora sobre o público em potencial. Então, a gente tem aqui o público que 42% ainda não começou, abriu empreendimento, não iniciou qualquer processo e não tinha ali planos de empreender. Segundo lugar, é o público que não começou empreendimento, mas tem planos aí que isso ocorra. 14% aí já tem um empreendimento. E por último, não começou, não abriu, mas está em processo de, que é o nosso público aqui que a gente vai conversar. Então, você está planejando, você já tem um empreendimento, por onde você pretende ali comercializar? Então, a maior parte do público que a gente conversou ficou ali no presencialmente, com 51%, a gente tem ali 36%, e 13% que a gente fala do online. Dentro desse online, a gente divide aqui em redes sociais com a maior parte, a gente tem ali marketplace com 10%, tem até um público que trabalha com uma própria plataforma e outros ali aparecendo no segundo lugar com 16%. Falando em áreas de interesse de empreendimento, nós questionamos aí para esse público, seja qual for o momento que eles estejam, qual é a área em que se pretende iniciar o negócio ou que se iniciou o negócio. Em 18%, a gente traz aqui a prestação de serviço, seguido por alimentos e bebidas em 16%, terceira questão da educação, do treinamento, também empatado ali em 12%, belezas e cuidados pessoais. E ali no nosso top 5 tem a questão da tecnologia também aparecendo. A gente teve ali um restante, uma lista complementar, mas a gente trouxe para vocês aqui as top áreas de interesse de empreendimento desse público. Questionamos qual a opinião sobre a venda direta, aí numa escala de ótima a ruim. Então, o que eu trago para vocês é que a maior parte, o que é positivo, está no topo, está entre ótimo e bom. Então, a gente tem 23% que considera uma ótima atividade, e a gente traz uma frase aqui para vocês de um participante que trouxe aqui, que é uma ótima oportunidade de ganhos e aumento de renda. 39% considera ali uma boa oportunidade, uma boa atividade. Como a frase também, a gente destaca essa ótima oportunidade para começar a empreender, pois na maioria das vezes o investimento inicial seria baixo.
e permite trabalhar sem um horário previamente estipulado, então até fazendo correlação com o que a gente falou ali sobre divulgação dos benefícios que não são encontrados em outras atividades. Em terceiro, a gente destaca aqui o neutro com 32%, que chamou a atenção, que é um volume robusto, é um terço aí da nossa amostra. Então, foi colocado aqui para exemplificar que o tempo investido e o conhecimento necessário para dar o pontapé inicial são bem relevantes, e o medo de fazer sem orientação assustava aqui esse participante. No caso, se ele tivesse aberto, ele entende que ele estaria lucrando bem, mas aí existe uma questão de medo. Então, aí por isso que ele correlacionou com o neutro. Tem uma parcela bem menor aí, menos que 1 a cada 10, 7%, que tem uma opinião que a venda direta é ruim. Então, a pessoa colocou aqui que metas muito difíceis de alcançar pelo que ela já ouviu falar. Mas, de novo, o percentual maior ali, com mais de 60%, está entre ótimo e bom. Falando sobre a atratividade da venda direta, o que te faria pensar em trabalhar com a venda direta? E esse público poderia ali, selecionar várias dessas opções. A gente tem, em primeiro lugar, ganhos financeiros. Então, o que faria essa pessoa trabalhar com venda direta seria entender esses ganhos e como isso aí poderia complementar o que ele já tem hoje. Em segundo lugar, que a gente vê que é um benefício que o público, de fato, que saiu, entende que não encontra nas demais atividades, e por isso a gente colocou ali sobre a comunicação disso, é a flexibilidade do tempo. Então, 20% entende que isso é um super benefício e que atrairia. A gente tem ali a autonomia de trabalho com 17%, relacionamento com novas pessoas na sequência, baixo investimento, reconhecimento aqui aparece em uma menor quantidade, talvez por esse público não conhecer qual é ali a escala e o que ele poderia receber. Atualização aparece com 6%, produtos com desconto. Tem um público de 3% dessa nossa amostra apenas que não trabalharia com venda direta, então é super baixo de fato. Então, a gente tem aqui esse nível aí de atividades que atrairiam esse público. Então, ganhos financeiros, flexibilidade e autonomia no nosso top 3. Falando na preferência por tipo de empreendimento, nós demos ali opções para que eles pudessem ranquear a preferência que mais agradariam ele. Então, venda direta aparece em primeiro lugar, estatisticamente empatado com a venda em plataformas afiliadas, seguido de franquia, depois a venda autônoma, ambulantes, outras atividades e por último motoristas de app. Então, a gente está vendo ali uma questão até que vem aparecendo bastante quando a gente conversa com motoristas de aplicativo, que a gente vem vendo nas redes sociais, o movimento de pessoas deixando isso de fato, e aí a gente vem surgindo aqui com a venda em plataformas afiliadas. Então, hoje a gente conhece aí algumas pessoas que incentivam, que fazem isso nas redes sociais, a gente entende a facilidade de não ter ali um investimento, de não ter um contato tão direto com o cliente, apesar ali da necessidade de divulgação. Então, isso vem ali aparecendo com bastante força para a gente, estatisticamente empatado com venda direta. Nós perguntamos para esse público, quando ele avalia essas oportunidades de empreendedorismo, o que ele mais valoriza, o que ele mais busca. Então, apareceu aqui para a gente a empresa parceira ser confiável. Então, a marca ter ali uma relevância no mercado, ele puder confiar naquela marca que ele está trabalhando de fato. Apareceu em segundo lugar para a gente o trabalhar de casa. A gente sabe aí que, principalmente quem está aí, quem trocou a venda direta, ou quem está buscando o empreendedorismo, existe um movimento do mercado que não está ali mais tão no home office em 100%, existem empresas híbridas e tudo mais, algumas atividades que até não permitem. Então, esse é um benefício também que atrairia esse público. Seguido ali, também praticamente empatado com um baixo custo para iniciar. Então, esse público tem aí o receio de investir e não conseguir, como a gente viu ali na opção neutra. A gente tem também aqui o baixo risco, está ali correlacionado com esse investimento, e a mínima burocracia aparece por último. Falando aqui no comportamento das gerações, aqui eu trago para vocês que a gente teve um volume super grande de millennials, então a gente está falando aqui que eles têm aí a maior parcela das nossas respostas. Então, também aqui a questão da empresa confiável, mesmo para esse público, é o que mais ali levaria, seguido também pela geração X. Trazendo aqui essa questão desses atributos versus os benefícios de diferentes modelos de negócio, então nós pedimos para eles selecionarem quais das seguintes atividades ofereciam mais um determinado atributo. Por exemplo, o primeiro foi a interação social. Então, qual das atividades de empreendedorismo mais oferece a você, ou na sua mente, enfim, que você conhece,
esse benefício da interação social. Então, a gente tinha a venda direta aqui desse lado, motorista de app em azulzinho, venda das plataformas em laranja e o vendedor afiliado aqui por último em amarelo. Então, o que que a gente destaca para vocês? Como atributo que eles conseguem correlacionar em maioria com a venda direta, a gente tem aqui a questão da interação social, poder começar mais rápido e conhece outras pessoas que já fazem. Os demais, a venda pelas plataformas aqui chama mais atenção. Como o dinamismo, a renda e ganho, que foi um tema que a gente discutiu bastante ali de quem deixou a atividade, então eles entendem que pelas plataformas a renda e o ganho aqui é o que mais atrai, e as horas de trabalho também. Falando sobre a atratividade da venda direta realizada em meios digitais, então, sabendo que essa pessoa ali nunca trabalhou com venda direta, se fosse possível fazer isso de forma digital, seja isso por plataforma, mídias sociais, a oportunidade seria mais interessante, te atrairia mais a trabalhar com venda direta se houvesse a opção desse ambiente digital? Sim, então a maioria dos nossos participantes coloca aqui 93% que sim. Conhecendo aí um ambiente digital, uma forma de fazer a venda direta online, a oportunidade se tornaria mais interessante. Então vocês veem que a gente está falando de públicos totalmente diversos, quem já saiu e quem está aqui tentando empreender, começando, mas a gente vê essa questão do digital ser super atraente e de quem saiu ali apenas metade ter tido a oportunidade de conhecer e se conectar com esse tipo de venda também. Também falando na questão das gerações, então a gente tem aqui a preferência por tipo de empreendedorismo, como eu falei para vocês, os millennials foram aí os nossos principais respondentes. Então a gente tem aqui a venda direta com 63%, foi a última posição ali para os millennials, e a gente tem aqui o destaque para o motorista de app para venda autônoma. Franquia, aparece ali em terceiro lugar, então um pouquinho diverso. Quando a gente vai para a geração X, que é o nosso segundo respondente, venda direta e venda em plataformas afiliadas estão empatadas. Falando em pontos chaves que a gente traz aí desse público empreendedor em potencial, a gente fala aqui novamente sobre ganhos. Então, a mesma coisa que a gente viu nos empreendedores, a questão principal de atração para esse público é o ganho a ser recebido pela atividade. Então, para quem não entrou, eles precisam ter essa noção, essa correlação do quanto eles atingiriam, ou minimamente, talvez, ali um parâmetro de como eles se sairiam nessa atividade. Segundo lugar, a gente traz aqui a confiabilidade, como a gente viu, para se iniciar no empreendimento, esse público que a gente conversou é um público que está nesse caminho. Os respondentes colocaram ali em maioria que ter confiança na marca é o principal fator de atração para eles. Então, eles querem saber como fazer isso acontecer. Então, a preferência ali é até a gente viu que é a venda direta, com 31% seguido das plataformas afiliadas, justamente por essa questão da marca, da estabilidade da marca no mercado e tudo mais. E a gente fala aqui também, chovendo no molhado, perdão por isso, pessoal, mas ascensão em meios digitais. Então, a gente viu ali que a venda direta ela está praticamente empatada com as plataformas afiliadas. Então, a segunda maior atividade aí de interesse para esse público em potencial. E, obviamente, a gente viu ali por último agora que seria super interessante se a venda direta pudesse acontecer em ambiente digital, tornando aí mais concorrente ainda a atividade. Então, esses eram os nossos principais achados em relação aos números, aos dados, aos respondentes. Agora a gente trouxe aqui para vocês um complemento onde a gente traz um pouquinho da perspectiva do mercado, falando sobre o trabalho feminino, a população jovem. Tânia, fica à vontade para trazer esses pontos para nós, por favor. Então, pessoal, Então, essa, pessoal, essa pesquisa adicional que nós trouxemos foi observando, né, primeiramente, que a venda direta nos últimos anos tem tido uma redução no volume de participantes, né, ou seja, o volume de empreendedores aí nos últimos 2, 3 anos, ele tem caído aí por volta pouco mais de 500 mil pessoas, e a gente viu nos dados que a Camila mostrou que as pessoas estão migrando para diversos locais, né? Algumas, lógico, uma alta migração à CLT, e aí a gente começou a pensar, então, e olhar o que mais de informação seria possível trazer do mercado para entender ou tentar entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, a gente traz aqui um primeiro gráfico, que é um gráfico conhecido, que é
a taxa, né, os índices de desemprego, ou seja, é sabido, aí a gente tem notícias todo dia nos jornais que o desemprego, né, aleluia, ele está tendo uma queda, né, então a gente vê aí que consistentemente aí desde 2021 esses índices vêm caindo, e nesse primeiro gráfico aqui a gente tem um recorte que foca na população jovem, né, e a gente vê que a população com idade inferior a 24 anos é a população que apresenta aí a maior queda, apesar de que é um fato que ainda segue a população com mais desocupada, né, mais sem ocupação no mercado. No próximo slide, ainda falando de índices de desemprego, né, de desocupação, no próximo slide, Camila, você pode mover para o próximo? Então, no próximo a gente traz também o índice de desemprego, mas com outro corte, aqui focando em gênero, né. A tendência de queda é a mesma, e aí a gente vê, lógico, que a queda, mais acentuada aí está no público, feminino, né, que é um público que também, infelizmente, ainda segue com alto, índice de desocupação, né, mas aqui a gente traz aí um pouco do enfoque nos 2 públicos, tanto jovens como o público feminino, porque a gente sabe que esse público é o maior volume aí de pessoas que aderem ao empreendedorismo em relação à venda direta, né. Então a gente trouxe aí um olhar sobre esses 2 públicos que têm aí essa queda de desemprego, mas ainda seguem uma população, vamos falar aqui, alta em relação à disponibilidade para empreender na venda direta. A gente trouxe aí um próximo slide, é um slide que tem bastante informação, eu vou tentar aqui resumir rapidamente para vocês. Nesse slide, né, o que a gente traz aqui, são dados que a gente pesquisou, junto aos economistas da FGV, que são economistas que têm o portal do IBRE, que eles desenvolvem bastante estudos em relação ao emprego, né, eles trabalham basicamente com a PNAD, que são os dados do IBGE, né. E aí quando eles analisam esses dados, né, eles perceberam que tem aí uma evolução grande de pessoas que estão migrando, né, para empregos, ou seja, estão reduzindo a taxa de desemprego, mas tem uma alta migração para empregos de baixa qualidade. E aí fica a pergunta: o que que é baixa qualidade, né? Os economistas consideram que empregos, tanto na ótica de salário, como na ótica de estabilidade, rede de proteção, condições de trabalho, ou seja, empregos que não apresentam vantagem nesses aspectos, eles classificam como empregos de baixa qualidade. E aí, olhando para o gráfico, né, a gente tem 2020, 21, 22 e 23, e aí a gente vai ali naquela linha, né, primeiro em gênero, né, e mostra aí que mulheres, né, a gente vê no final, na última coluna, temos uma variação em pontos percentuais de 2020 a 2023, e mostra que 5,2 pontos percentuais, né, de mulheres migraram para esses empregos de baixa qualidade, né. E aí também olhando para o nosso outro grupo de foco, que é o grupo de jovens aí, 24 anos ou menos, a gente vê que 4,3% ali na última coluna também, né, 24 anos ou menos, a gente vê que 4,3 pontos percentuais aí, foi a migração desses jovens, para empregos de baixa qualidade, né. Ou seja, nessa baixa qualidade, aí tem pessoas que estão trabalhando como vendedores de loja, condutores de automóveis, de motocicleta, cozinheiros, uma variedade, de função, né. Um outro dado que a gente também viu, que esses economistas pesquisaram e trouxeram, é que as mulheres em si, né, sofrem muito com a questão hã, em coordenar, né, a questão da demanda doméstica que elas têm, né, e também aí a jornada de trabalho, ou seja, é um grande desafio para essas mulheres. Então, assim, elas valorizam muito a flexibilidade, e a venda direta a gente sabe que tem essa flexibilidade, né. Ou seja, a gente tem aqui, um grupo grande de pessoas migrando para esses empregos de baixa qualidade, que aí, hã, vão até ao encontro, né, um pouco da queda de desemprego, e também aí a gente não pode afirmar, mas a gente entende que tem uma correlação também com essa queda de pessoas que estão trabalhando aí, como empreendedor na venda direta. No próximo slide, a gente traz aqui também tem muita informação, mas eu vou buscar resumir. Esse slide ele está focando mais nos jovens, né? É sabido que os jovens é um grande contingente e, lógico, pela baixa experiência, quando eles
entram no mercado de trabalho, eles sempre entram na informalidade. E esse gráfico aqui, ele mostra que o jovem, apesar de buscar a informalidade como uma necessidade, né, a gente tem tido uma queda de 2,8 pontos percentuais, ou seja, ele está se formalizando, ou seja, a informalidade também está reduzindo, né? Mas, de novo, ainda é um contingente muito grande de jovens que estão aí no mercado, né? A gente percebe que essa formalização vai para empregos como balconista, vendedores de loja, escriturários, recepcionista, né? Entre outras funções, mas essas funções aí têm uma grande representatividade, né? E um outro dado que se vê é que ele também está indo para essa formalização, mas, de modo geral, a renda, né, o salário que eles estão obtendo é um salário baixo, né? Ou seja, a gente vê aí que a média salarial está por volta de R$ 1.726, que é metade da média salarial do Brasil, e quando a gente analisa o Nordeste, a média ainda é menor, ou seja, uma média por volta de R$ 1.200. Né? Então, esse jovem está se formalizando, mas está trabalhando aí com esses empregos com baixa remuneração, né? E aí a gente vai, então, para um slide final que a gente tentou aí trazer umas conclusões em relação a esse estudo adicional. Ou seja, a gente tem o jovem e a mulher conseguindo mais emprego, é um fato, né? Mas a situação desses dois públicos ainda é bem crítica, porque é um público que ainda apresenta um alto índice de desocupação, né? As mulheres versus os homens têm aí uma variação muito grande de ocupação no mercado de trabalho, né? A gente vê que essa população é uma população que maior, né, que mais se encaixa aí na força empreendedora da venda direta, então a gente enxerga que existe mais possibilidades de atrair ainda mais esse público para a venda direta, né? E fica a pergunta: que a gente pode fazer? Quais seriam as sugestões para trazer esse contingente para somar como empreendedor na venda direta? Né? Então, a gente aí, de novo, voltou para os estudos economistas e a gente percebeu que uma hipótese muito mencionada é a questão do encontro, né, da oportunidade de trabalho com essa pessoa que está buscando a oportunidade. Ou seja, se coloca que falta uma melhoria desse acesso, né, desse desempregado a esse trabalho existente, né? E aí a gente foi observar nesses estudos, né, que existe hoje o que eles chamam, né, de serviço de matching, que é uma ligação aí, da oferta do governo, ou seja, o governo ligando essa marca a esse público, né. Mas aí que tá, né, é um serviço do governo, hoje tem o Cine, que quase ninguém conhece, e é um serviço que não é eficiente, né. É uma iniciativa do governo, mas não é ineficiente, né. Então a gente olha para essas pessoas que estão desempregadas ou as outras que estão buscando salários e empregos de baixa qualidade. A gente vê também que, na pesquisa que a Camila mencionou, a venda direta é bem avaliada, as pessoas buscam e elas querem trabalhar com empresas confiáveis, né? Então, a gente tem aí uma série de fatores que ajudam esse contingente de pessoas procurar a venda direta, né? E a gente acredita que uma sugestão, uma solução, seria aí uma oportunidade de identificar, ou seja, criar uma ferramenta, ter alguma plataforma onde as marcas de venda direta se apresentem, ou seja, com algum plano de divulgação, de comunicação, né? Para que essas pessoas, os jovens em específico e as mulheres, encontrem na venda direta essa ocupação, né, que eles buscam, e sabendo-se que já foi mostrado que a venda direta traz ganhos maiores do que muitos deles têm procurado, né? Ou seja, é aí uma questão, a nosso ver, de achar uma forma de maior divulgação desse acesso das marcas a esse grande contingente de pessoas sem ocupação. Esse é um dado mais econômico, mas a gente trouxe aí esse aspecto para ser explorado também. É isso. Legal, Camila, Tânia, muito obrigada. Acho que vocês trouxeram um ótimo compilado aqui. Lógico que isso é apenas um resumo, né, de tudo que
que a gente chegou à conclusão aí, mas acho que os principais, eu anotei aqui alguns pontinhos, de forma resumida, que eu acho que vale a gente trazer aqui, né? Quando a gente está falando de ex-empreendedores, a gente vê que a maior parte de quem saiu foi trabalhar CLT, às vezes até em condições, em não bons empregos, como você está dizendo, né? Empregos de baixa qualidade, mas ainda assim preferiram os empregos de baixa qualidade porque tem a estabilidade da renda, né? Outra conclusão importante: 9 entre 10 pessoas que saíram voltariam a trabalhar na venda direta. Aqueles que saíram alegam não ter flexibilidade de horário no novo trabalho, não ter autonomia, não ter reconhecimento, principalmente, né? E eu acho que uma conclusão super importante: a maior parte das pessoas que saíram voltaria se fossem oferecidos maiores ganhos, né? Isso sobre os ex-empreendedores, de uma forma bastante resumida, acho que foram essas as principais conclusões. E quando a gente fala dos prospects, eu acho que algumas conclusões legais que eu anotei aqui, e aí me corrijam ou acrescentem se tiver mais coisas, né? Mas eu acho que 62% veem a venda direta como uma ótima oportunidade para iniciar um empreendimento. 97% trabalharia com venda direta, baseada em flexibilidade de horário, ganhos financeiros, autonomia e reconhecimento. E, ao escolher a opção de empreendedorismo, eles valorizam a escolha da empresa parceira, séria, trabalhar de casa e baixo custo para iniciar. Eu acho que são as três principais atributos aí, né, que eles apontaram. E aí, quando a gente fala de gerações, e essas são sempre conclusões super importantes, porque a gente vem estudando de uma forma muito próxima aí essa geração millennium, a geração Z, para saber como nos aproximar dessas gerações, né? Então, eu acho que a gente conclui aqui pelo estudo que a geração millennium apontaram como diferenciais ter a empresa parceira confiável e ter um baixo custo para iniciar, né? Baixo risco. E a venda direta foi apontada como a segunda atividade de empreendedorismo mais atrativa para a geração Z, né? Nessas aqui que a gente acompanhou. Então, acho que a gente tem aí bastante instrumentos, né, para pensar, para trabalhar o planejamento de 2025, tanto a BVD quanto as empresas. E aí, meninas, a gente tem aqui duas perguntinhas, uma enviada aí pela Esther Jacopetti, que pergunta dessas pessoas que responderam a pesquisa, se a gente tem idade, sexo e localidade. Acho que a gente respondeu aqui, né? Idade, com certeza, tanto que a gente segmentou aí por geração Z, millennials, etc. E aí eu deixo para vocês responderem o resto. Sim, sexo a gente tem também, é das primeiras quebras que a gente tem ali, é o volume de 70% de respondentes do gênero feminino. Localidade a gente tem o estado, acho que não a cidade, mas a gente tem ali a região do país, sim, Esther. Não sei se respondemos a sua pergunta, ou se você, enfim, quer alguma outra informação, Esther. E para o Luan, que está perguntando se receberemos via e-mail esse material, o material, assim como esse webinar, fica disponível lá no site da BVD para todas as empresas associadas, tá bom? A gente já mandou para os representantes, tá? Todos os representantes já têm essa pesquisa, então você pode, eu não sei de que empresa especificamente você é, mas você pode pedir lá para o representante. Se não, a gente deixa disponível lá no site da BVD para fazer download, tá bom? Das mídias sociais também e tal. E, gente, a gente ainda tem uns minutinhos finais, então fiquem à vontade se vocês quiserem mandar perguntas, se quiserem fazer algum comentário, críticas, sugestões em relação à pesquisa. E se não, a gente vai encerrando por aqui, então vou deixar aí aberto caso vocês queiram mandar mais alguma perguntinha. Acho que é isso. Então, se a gente, por um acaso, depois receber alguma coisa, Camila e Tânia, aí a gente encaminha para vocês, mas acho que, de uma forma geral, foi tudo coberto aqui. Espero que tenham gostado, que a pesquisa tenha sido bem produtiva. A gente já está falando em formas aí para aprofundar em 2025, né? A gente conversou principalmente com os ex-empreendedores e com aqueles que querem empreender, né? Claro que a gente acompanha de uma forma muito mais próxima, tanto a BVD quanto as empresas, quem está na venda direta atualmente, mas talvez esse vai ser um projeto para a gente propor aí para o nosso conselho diretor para 2025. Então, ou conversar
com os empreendedores, com quem está atualmente na venda direta, ou até segmentar um pouco melhor aí por geração e tal. Vamos ver o que a gente pensa aí de novos projetos para a gente trazer em 2025, tá bom? Mas estamos abertos aí para conversar com vocês, dar maiores detalhes. Fiquem à vontade também se quiserem acionar a ABER para contratação de pesquisas, enfim, eles são super experts e profissionais aí. Foi muito bom trabalhar com vocês, meninas. Muito Obrigada. obrigada, pessoal. A Esther perguntou no chat qual é o estado. Esther, nós tivemos respondentes de todos os estados, mas a concentração ficou aí no Sudeste. Então, São Paulo teve aí 36% dos nossos respondentes, mas nós tivemos aí respondentes de todos os estados e regiões. Acho que uma coisa legal de contar para vocês, assim, a gente, para essa entrevista, para essa pesquisa, a gente usou tanto o mailing da BER, quanto o mailing do próprio Sebrae, quanto o mailing das empresas associadas, tá? Então, a gente acionou as empresas associadas e pediu que compartilhassem com base de inativos, tá? De empreendedores inativos. Então, tem muito das empresas associadas aqui, principalmente algumas participaram, outras não, e aí a gente já aproveita até para agradecer aqui quem nos ajudou, nos apoiou, compartilhando aí com a sua base de nativos, tá? Acho que é isso, né? Gente, super obrigada aí pela participação de vocês. Espero que tenha sido produtivo. Fiquem super à vontade para compartilhar suas críticas aí com a gente, sugestões e etc. Estamos super à disposição e a associação quer mais é que vocês participem sempre e muito, nos dando sugestões, críticas, opiniões, etc. Camila e Tânia, muito obrigada aí pelo trabalho, pela dedicação, pelo comprometimento de vocês. Foi, mais uma vez, super divertido, um prazer trabalhar com vocês aí nesse período. E, gente, muito obrigada, boa tarde, bom trabalho para todos. Mais uma vez, a pesquisa vai ficar aqui disponível no site da BVD, nas mídias sociais, então fiquem à vontade para divulgar. Não só a pesquisa, mas esse webinar também fica lá disponível no site para divulgar, se quiserem assistir de novo, compartilhar com outras pessoas, tá bom?